Tem um aplicativo para instalar Marina. no celular que resolve isso. Não, não é no celular, é no fixo aqui da empresa, que o celular eu uso não Me Ligue lá, que eu recomendo para todo mundo. Não Me Ligue do Procon, funciona pra caramba. Não, é super bom. Muito bem, Marina. Como foi sua viagem no México? Voltei de férias, deu tudo certo, né? Acho que o Tadeu sabe da aflição que eu tava aí com relação a isso, de poder participar do prêmio de lá, porque todas as questões, né? A conexão. Olha, eu vou te falar, eu acho que eu estava mais apreensivo com isso tudo do que você. Porque, na verdade, a responsabilidade de fazer o negócio acontecer era minha, era nossa. Né? E vou até contar uma coisa de bastidores aqui, que o Juliano sabe. Aquela avaliação de vocês, você e o Marco também, o Marco de Brasília também fez online. Sim. Ela foi realizada numa sala lá do hotel, no segundo andar do hotel. Tá? O congresso quase inteiro, sábado e domingo, só na sexta-noite do congresso que a gente usou o segundo andar. O resto do congresso inteiro, praticamente, foi no primeiro andar, numa sala grande no primeiro andar. E na sexta-tarde, a avaliação de vocês foi lá nessa sala no segundo andar. Eu fui lá 2 dias antes testar a internet do hotel, fiz uma ligação com uma pessoa em Portugal para ver e tal, e funcionou bem. Eu falei, bom, temos que confiar que vai estar igual no dia e tal, mas sempre uma preocupação, né? Fizemos, foi ótimo, não deu uma piscada o negócio, tanto a sua quanto a do Marco, foram ótimas, funcionou bem pra caramba. E aí, no dia seguinte, como eu tô falando, nós começamos a usar o primeiro andar lá, passava o primeiro andar. No primeiro andar, simplesmente não funcionava. Se a gente tivesse feito... Agora você pode me falar essas coisas. Na hora... Se a gente tivesse programado para fazer lá na sala do primeiro andar, a avaliação de vocês, não teria rolado. Não teria rolado. Eu não conseguia ver o Instagram com o Wi-Fi do hotel no primeiro andar. E eu não te digo mesmo, do meu lado. Uma sorte louca. No segundo dia, quando eu acompanhei vocês fazendo a cerimônia, eu cheguei a cair umas 4 vezes. A minha conexão caía, voltava, caía. Você enrolando para falar lá e eu quase enlouqueci. Mas eu fiquei pensando, né? Tive uma ajudinha e uma sorte. O cara lá de cima me ajudou, porque na minha prova não caiu em nenhum momento. Pois é, mas o negócio do primeiro andar, eu passei 2 dias pensando nisso. Eu falei, gente, o negócio não funciona de jeito nenhum. Em nenhum lugar aqui desse andar eu consigo pegar uma conexão boa, e nós fizemos no outro andar. Né? Fala, gente. Fala, Ju. Não, eu falei que o dia que caiu é que a gente estava no primeiro andar, mano. Pode ser. A conexão, pode ser. a conexão sim, ficou. sim, a gente estava no primeiro andar. Que é onde não funcionava. A hora da entrega foi exatamente. Mas o cara da técnica lá, ele usou a conexão do telefone dele, ele usou o 4G dele, que também é mais limitado. Mas enfim, Marina, para quem não te conhece, para quem está chegando agora, Marina Hernandes é a vencedora do nosso prêmio personal do ano, e o Pedro Almeida, um dos outros vencedores, acabou de mandar um oi aqui, deste ano, o processo começou em abril. Nós tivemos etapas Norte e Nordeste, um vencedor, etapa Centro-Oeste, um vencedor, etapa Sul, um vencedor, e etapa Sudeste, uma vencedora, que foi a Marina. E esses 4 disputaram a final Brasil, a final nacional, no dia 30 de outubro agora, durante o nosso congresso. No dia 29 de outubro, na sexta-feira, durante o congresso lá. E a Marina foi a vencedora com o julgamento do Conselho Consultivo da SBPT. Então, para quem não a conhece, Marina, rapidamente, assim, como é que você entrou nessa da educação física? Era paixão desde sempre? Foi meio sem querer? Entrou pensando uma coisa e depois mudou tudo?
É mais para a segunda opção. Sempre é. Eu costumo Você está dizer falando que... aqui com o cara que era para ter sido o melhor técnico de handball deste país. Ah, que bom, me sinto Foi melhor. assim que eu entrei na faculdade, pensando isso. Eu vou contar para vocês brevemente. Eu sempre pratiquei esporte, né? Sempre fui da dança e fui ginasta durante muito tempo, desde pequenininha. Mas apesar de gostar e de estar envolvida, quando eu fui escolher minha profissão, não foi educação física que eu escolhi de primeira. Eu fiz faculdade, cheguei a me formar em hotelaria, fiz 4 anos de bacharelado em hotelaria. E no meio da faculdade eu já comecei a perceber que não estava legal, e eu brinco que eu sempre dava um jeito de fugir para a parte de atividade física. Então eu ia fazer estágio nos hotéis, e aí tinha o pessoal que cuidava, né, das academias, dos hotéis, dos espaços, tudo que era mais da nossa área, e eu fugia e tentava ficar estagiando com eles, né? E aí me deu um estalo, eu falei assim, não, opa, tô no lugar errado. E aí eu decidi fazer educação física. Mas a curiosidade dessa história é que, na época, o meu pai ele me encorajou a não largar a faculdade de hotelaria. Eu já tinha feito mais da metade. Então, eu resolvi entrar na educação física e eu fiz 2 anos simultâneo. Eu fiz uma faculdade de manhã e uma noite. Era uma loucura, assim, mas era meio que a condição, assim, porque foi uma coisa imposta, vamos dizer assim, psicologicamente, não deixar a outra. Então eu fui tocando assim, mas eu estava feliz da vida. Quando eu entrei na faculdade de educação física, deu aquele alívio de falar, me encontrei, sabe, aqui. E eu tive várias outras dúvidas, mas eu vou contando aí para vocês. Mas foi assim. Tem uma história que você me contou lá atrás, ano passado, né? Que você ficou entre os 10 ano passado, tal, a gente se encontrou, que agora eu lembrei e eu quero reativar, porque as pessoas não sabem também, né? Como é que é a história? Você teve... Como é que foi um problema de coluna, um problema, né? Uma coisa assim... E seríssimo, conta essa história e como é que daí acabou gerando uma série de coisas. Na verdade, essa história é a segunda parte que explica o porquê que eu fui fazer educação física, sabe, Tadeu? Porque quando eu estava na minha carreira como ginasta e bailarina, eu cheguei a dançar profissionalmente e tal. Eu, com os meus 16 anos, mais ou menos, eu tive uma lesão por overtraining. E eu tive uma fratura por estresse na coluna. Isso, na verdade, foi só o começo de uma cascata de coisas que foram acontecendo. Então, assim, eu desenvolvi uma série de hérnias, protusão. Gente, se vocês verem a ressonância da minha coluna, vocês falam, nossa, essa menina tá de cama, né? Pra vocês terem uma ideia, o meu laudo médico, ele me permite, ele me coloca como condição especial para tirar carta de motorista. Pra vocês terem uma ideia. E aí eu sofri muito naquela época, porque imagina, eu estava no auge da minha carreira, tinha acabado de dançar em teatro municipal, ia para tudo quanto é festival, campeonato, e aí de um dia para o outro o médico falou assim, Marina, acabou. Se você... primeiro que eu estava com muita dor, segundo que ele falou, se você quiser ter longevidade aí, chegar nos seus 60, 70, sei lá quantos bem, com a sua coluna saudável, parou a ginástica, parou o balé, e aí é aquela frase clássica, né? Vai fazer natação, e ainda me lembro como se fosse um... Ele falou, não pode nadar borboleta, porque tem ondulação da coluna, vai forçar, não pode. E aí ele falou, vai fazer natação, que eu odeio. Gente, não é que, assim, eu sou muito ruim de natação, eu na água eu sou um martelo sem cabo. Quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus do céu, vou fazer natação. E físio, né? Então, pra vocês terem uma ideia, aquilo ali, de um dia para o outro, eu parei tudo que eu gostava, fui para fisioterapia, mudei para uma rotina super chata e monótona, né? Uma pessoa que dava 3 mortais no ar, não conseguia deitar ou sentar direito porque tinha dor, era um negócio que eu me sentia muito mal. E aí, obviamente que passaram-se os anos, eu fui melhorando, mas não estava ainda na minha condição 100%, eu tinha ainda muita restrição de movimento. Na verdade, a minha grande sequela, e que me fez estudar o que eu estudo hoje, o que eu faço hoje na educação física, que é mais relacionado à postura e mobilidade,
foi justamente que eu perdi o movimento da coluna. Então, esse movimento, assim, no plano transversal, esse movimento de torção, eu não fazia. Eu era um robô. Um robô. E aí, isso aí eu fui levando, fazendo fisioterapia, mas, sabe, é aquela coisa, quando a gente tem um problema e a gente quer resolver esse problema, tudo que me falavam sobre dor na coluna, sobre, vai fazer pilates que melhora, eu ia fazer, vai tomar ferroada de abelha na testa que vai ajudar, eu tava lá, eu fazia tudo, eu testava tudo. Quando eu resolvi entrar na faculdade de Educação Física, isso foi uma coisa que pesou para mim, porque eu falei assim, tá, eu gosto muito, mas eu não tenho condição de ser professora. Imagina, eu tenho tanta dor, tanta restrição, tão nova, vou fazer uma carreira na área de Educação Física, né? Então isso é uma coisa que me freou muito no começo. Mas quando eu entrei na faculdade, eu percebi que eu falei, não, eu tenho várias outras possibilidades, eu posso trabalhar com idosos, com cadeirantes, com pilates, eu não preciso trabalhar com ginástica. Enfim, foi assim que eu fui levando e fui descobrindo. E na faculdade, tudo que era ligado à postura, eu falava assim, quero testar no meu corpo, e ia fazer curso fora. Isso foi meio... foi gerando também um direcionamento na minha carreira. E eu percebi o nicho que existia dentro da educação física, né? E que não era relacionado à fisioterapia, porque também existe essa diferença, né? Por que você não foi fazer físio? Não, eu queria educação física. Eu percebi ali um nicho para trabalhar e foi assim que eu fui me desenvolvendo e me encontrando. Né? E como é que você... serviu. Como é que você resolveu o problema, ou pelo menos tornou ele palatável? Eu fiz muitos anos de fisioterapia e fiquei bem, mas é aquele bem ok. Eu não sentia dor, mas eu também tinha muita restrição. Né? Então, não pode agachar com muito peso, não pode fazer stiff, não pode fazer impacto, eu não podia fazer um monte de coisa. Né? E vira e mexe eu tinha umas crises. O que foi a virada na minha vida, não só para o meu corpo físico, mas na minha carreira, né? E aí eu vou contar para vocês o porquê, foi quando eu descobri o Rolfing, né? Eu sou uma profissional de integração estrutural, eu sou formada, sou pós-graduada nisso. Para quem não conhece, o Rolfing, ele é uma técnica de terapia manual, onde a gente trabalha basicamente reequilibrando as fáscias do corpo, né? E aí, quando eu descobri o Rolfing, eu passei pelo processo como paciente, primeiro, né? Eu era a primeira da fila em tudo que diziam que eu ia melhorar. E aí eu senti uma melhora muito grande. Eu falei, caramba, por quê? Comecei a pesquisar a respeito e eu entendi duas coisas muito importantes. A primeira, eu percebi que eu tive uma melhora muito grande porque trabalharam na minha face, no meu tecido conjuntivo, que é uma parte do corpo super importante que até então estava sendo ignorada. Né? E a segunda coisa eu esqueci o que eu ia falar, mas basicamente eu tive uma melhora muito grande e eu falei, poxa, isso tem... A segunda coisa seria que isso tem muito a ver com o movimento, porque se eu sou uma profissional da educação física, eu trabalho com movimento e eu preciso ajudar e entender sobre isso para trabalhar com os meus alunos, eu preciso entender um pouquinho sobre tecido conjuntivo, porque isso fez a total diferença na minha vida. E aí, de paciente, eu passei a estudante de Rolfing e trabalhar com isso. E eu fiquei impressionada, assim, com os resultados que eu tive. Então, o meu curso que eu já dei foi sobre isso. Tudo que eu fiz na minha vida, todas as minhas especializações foram caminhando para esse lado. Assim. Juliano, ia perguntar alguma coisa? Fala um pouquinho mais a respeito, assim, de maneira breve. Eu sei que tem pessoas aqui que não são da área e tem alguns recém-formados. Sobre a importância da recuperação em relação a treino, porque você teve a fratura devido ao estresse e à não recuperação, e existe ainda, infelizmente, aquela história da galera imaginar que treino bom é só treino forte, treino pesado, treino exaustivo. Se puder explicar um pouquinho isso no sentido como aconteceu. Aconteceu porque você não descansou, você não estava usando peso, acredito que você não estava usando barra na hora que você machucou,
Então, conta um pouquinho disso, só para a galera ter em mente a importância da recuperação e da dose de treino. Haja visto que muitos imaginam que é dispensável a orientação profissional. Sim, tem vários fatores aí, né, Gil? Hoje eu entendo, porque na época eu não entendia o que tinha me levado àquela lesão. Sim, claro. E foi uma mistura de, vamos dizer, 3 fatores. Eu tinha uma carga excessiva de exercício e na época, né, na parte do balé, sim, não na parte da musculação. Eu fazia, imagina, 3 horas de treino no balé e ia para ginástica. Primeiro que isso já é um volume excessivo, pensando que eu era uma adolescente, uma criança indo para adolescência, né? Então, o corpo em formação. Junta que, na época, quando eu fazia o treinamento do balé, tinha uma parte de preparação física, mas que não era dada por um profissional de educação física. E hoje eu sei que um dos fatores determinantes não foi só o excesso de carga, né, no meu corpo, foi falta de técnica, de correção biomecânica para alguns movimentos específicos. No meu caso, no balé a gente faz muito cambrê, né, muita hiperextensão de coluna para trás. Como eu era muito flexível, extremamente maleável, acontecia que eu fazia esses movimentos sem consciência corporal. Eu me jogava em cima da minha articulação, das minhas costas, descia e voltava, fazia aquele movimento muitas e muitas vezes, mas sem consciência, sem ativar transverso, né? Isso nunca foi ensinado para mim. Então, olha só a primeira importância de você ter uma orientação. E aí eu fiquei pensando, depois que eu tive essa lesão, eu falei assim, caraca, se eu pudesse voltar no tempo, sabe, e tivesse tido um professor que me orientasse, né, uma pessoa que entendesse desse assunto para me explicar, eu era uma criança, né, então, não só falando do descanso, falando desse contexto geral, isso que me levou a me machucar, né, e eu não tive barra nas costas, não tive nada disso, assim, foi treino, e eu me lembro que teve um dia, eu estava cansada, eu fiz um salto, caí de mau jeito, e aquilo ali foi só a cerejinha do bolo, né? Naquele dia, eu senti uma fisgada e aí eu tive que parar. Né? E Marina, com essa trajetória aí, e o que você aprendeu, qual é o perfil, pelo menos da maioria, não sei, dos teus clientes hoje? Que tipo de cliente você atende? Como é que funciona? É o povo tudo com dor, né? Mas é engraçado, né? Eu comecei a atender justamente pessoas que eu me identificava muito com os meus próprios clientes, porque eu já tinha passado, eu tive outras lesões também, né? No joelho, enfim, cervical. Mas eu comecei a trabalhar assim e eu comecei a perceber o quanto as pessoas, existe um público, né, que não necessariamente é uma pessoa que está num pós-cirúrgico ou que chegou a ter um entorse de tornozelo ou que chegou a ter um diagnóstico de hérnia de disco na coluna. Não, são pessoas que estão ali treinando. Só que assim, ela já está manifestando algum desequilíbrio muscular, ela já está sentindo dor em alguma articulação. A gente já começa, nós professores, a gente está acompanhando os caras no dia a dia. Então a gente tem conhecimento, capacidade para avaliar e para prever quando o aluno está em desequilíbrio e isso lá na frente vai virar uma lesão. Né? Então, eu tenho 2 tipos de alunos. Eu tenho, que você me perguntou, as pessoas que vêm por indicação, que já estão machucadas, que estão vindo de uma fisioterapia ou que estão fazendo conciliada comigo treino de fisioterapia. E eu tenho essas pessoas que chegam para mim para treinar, mas aí quando começam a treinar e a gente fazer um trabalho, descobrem uma série de coisas no corpo que precisam ser trabalhadas, que vão muito além do que é estética ou daqueles objetivos iniciais, que era, quero ganhar massa muscular e perder gordura, né? Então, esse é o meu público e eu adoro trabalhar com isso, porque as pessoas, elas fidelizam pra caramba. Uma pessoa que tem dor e você resolve o problema dela, você está entregando uma joia na mão da pessoa, você está entregando qualidade de vida, né? A pessoa dá muito, muito valor ao trabalho que é feito. E aí não te larga nunca mais. Então, é um público super fiel. E você faz, você tem trabalho online? Como é que você está nessa área?
Eu tenho, a grande maioria dos meus alunos não está online. Durante a pandemia, eu mantive 80% deles online, né? E aí a gente vai se virando, né? Eu particularmente, boa parte do meu trabalho, eu gosto muito de pôr a mão, né? Como rolfista, eu gosto muito de trabalhar junto com manipulação e também dentro do consultório, que é só manipulação. Mas a gente vai adaptando, né? Então eu troquei o que eu fazia de manipulação, que era mais para a parte de mobilidade, liberação de face, com exercício de autoliberação. Então a gente, bolinha, rolinho, a gente foi adaptando os exercícios e assim, sempre explicando e dando muita informação para o aluno. Às vezes, como estratégia, eu filmava, mostrava, ó, olha o que eu estou vendo, mandava o vídeo para o aluno para ele conseguir se enxergar. A gente vai tentando, cada cliente funciona de uma forma, mas a gente vai se adaptando para trabalhar online. E vou te falar, eu mesma tinha muito preconceito com o trabalho online, eu tive forçadamente que trabalhar com isso e depois eu me surpreendi com os resultados. Eu percebi que tem público para tudo, né? E tem situação para tudo. Tem gente que eu falo, ó, teu caso, eu não quero trabalhar com você online, eu quero presencial. Ah, você dá, super dá. A gente pode fazer híbrido, a gente pode trabalhar online e presencial. E assim vai. E você tem um consultório, é isso? Você mencionou aí? Você atende? Sim, eu trabalho num estúdio, né? Eu trabalho a domicílio num estúdio. E em cima do estúdio eu tenho um consultório, eu tenho uma sala, que aí lá eu trabalho só com as terapias posturais, né? Mas que basicamente são duas. Eu tenho uma formação em medicina chinesa, então a maioria dos meus clientes vem para fazer acupuntura ou algumas outras técnicas de agulhamento, ventosa, bandagem, mas o carro-chefe mesmo é o Rolfing, a manipulação, liberação miofascial e o Rolfing. E aí eu trabalho, né, no andar de cima e no de baixo com eles. E aonde é, para quem estiver vendo aí, quiser, quem vai ver depois? É no Campo Belo, o estúdio chama Saraiva Fitness. E fica na Antônio de Macedo Soares. Quem quiser me manda mensagem que eu mando o endereço certinho. Legal. Bom, você fez uma coisa inédita, né? Também não temos história no fitness, no personal, para não ser. Mas você fez um negócio, ó, você, como os boxeadores, você unificou os cinturões, né? Você foi vencedora do personal do ano, não sei como eles chamam, da WTTC, Top Training, e agora da SBPT, né? Então fala pro pessoal ali, ó, pessoal, ela vai falar agora como se tornar vencedor do personal do ano. Boa, Tadeu. Uma das coisas eu já saquei aqui, que eu não tinha legal. Você começar, quebra uma perna, faz alguma coisa propositalmente que já te dá uma vantagem, porque você vai ter que estudar tanto para resolver esse negócio, tá vendo? Você vê, o Pedro Almeida tá aí, que não me deixa. Agora a Marina, a gente fica sabendo também que era a podridão trazendo esperança. Com certeza. A pior coisa que aconteceu comigo também foi a melhor. Essa não foi muito boa, Tadeu. Não, é uma constatação. Essa não foi muito boa, Tadeu. Não. A gente entendeu. Uma perna. Não. Não, por favor, vamos entender gente, entre aspas. Mas fala aí, como é que é unificar os cinturões aí? Como é que foi o processo de ganhar, tanto lá como aqui, né? Maravilhoso, né? Eu fiquei muito feliz porque eu pensei exatamente isso. São duas instituições diferentes, com processos diferentes, as avaliações diferentes, quem avalia também do lado de cá e do lado de lá, né? E eu admiro muito as duas associações, tá? E aprendi muito com as duas, com pessoas das duas. Então eu falei, gente, primeiro esse é o principal motivo de fazer com que eu decidisse participar de ambas premiações. E outra coisa que é legal é porque eu acho que essa união é super importante, assim, para a área de educação física como um todo, porque muita gente, e eu escutei isso lá e escuto do lado de cá também,
me pergunta e fala qual que é melhor, né? Qual que é isso? Esse eu não gosto. Eu falei, gente, vocês têm que aprender. Nenhuma técnica, nenhuma pessoa, nenhuma associação é 100% plena. Você quer aprender? Vai nas duas, sabe? Você vai pegar o melhor de lá, daqueles caras, e o melhor desses caras. E eu acho que quem tem a ganhar somos nós. No meu caso, quando as pessoas me falavam, né, de um de outro, eu falei assim, Marina, quero aprender com com os dois processos, quero receber feedback dos dois processos, e assim eu fiz, né? O ano passado eu participei do SBPT e eu não ganhei. Então, assim, eu saí com o Tadeu, falei assim, vamos tomar um café, eu quero saber feedback, eu botei isso na minha cabeça e trabalhei para esse ano entrar de novo. E para ser bem honesta, o meu objetivo final não era ganhar. Eu nem passava pela minha cabeça que eu fosse ganhar. Até porque o ano passado, pela WTTC, eu fui premiada e falei, poxa, não sei, né? Eu já fui do outro, são instituições diferentes. E no final eu percebi que não. E eu percebi que simplesmente vale a pena porque você se desafia e estuda pra caramba pra conseguir, sabe? Não pensei que isso fosse possível. E eu agradeço a vocês também, porque eu também vi do lado de vocês uma ética muito grande, muito, muito grande em relação a ambas as associações, sabe? O processo correu super legal. Fala aí para o pessoal que não tem a mínima ideia e que eu passo o ano inteiro falando participe, participe, participe. O que você achou do processo mesmo, né? Foram 4 avaliações até chegar, né, na final e tal, cada uma diferente da anterior, né? O que você achou? Como é que foi isso aí? O que essas etapas todas ajudaram ou não, ou fizeram você refletir, sei lá. Chegou mais um campeão agora, Fernando. Chegou o Fê. Pedro, Fê, tá faltando a Chloe, tô sentindo falta. Ela tá aí? Deve estar dando aula, que é o que as pessoas normais fazem. Nós que ficamos aqui batendo papo na internet. Mas agora é hora do almoço, né? Hora do almoço, Hora de personal, pô. Hora de personal. Lógico. Respondendo a tua pergunta, é mais ou menos o que eu estava falando antes, assim, quando você participa do processo, você vai se forçando a melhorar os teus pontos fracos, né, e a parar um pouquinho e fazer, sabe quando o Waze recalcula a rota? É mais ou menos isso, a gente tá lá na nossa carreira, correria e dá aula, e quando você tá num processo, você fica atento a cada uma das coisas para melhorar profissionalmente. Então, você quer que eu fale sobre cada uma das etapas? Não. Teve alguma... Qual que você achou qual que você curtiu mais ou qual que você achou mais complicada para você? Eu não teve uma mais complicada, mas eu vou te falar uma coisa que eu acho muito legal do processo. O que a gente sempre fica de quem está participando, fica na cabeça, e era o que eu pensava, né? O que esses caras... Tem mais um vencedor aí, o Diego Zanon tá aí também. Você não conhece ele. Eu conheci ele online. Conversou na última. Semana passada. Então, eu fui pensar, o que esses caras querem de mim? O que para eles é considerado um profissional nota 10, né? E eu percebi que vocês não estão procurando uma pessoa que seja genial, uma pessoa que tenha doc, pós-doc, que esteja... A gente quer, sim, um profissional especialista, uma pessoa competente, mas existe uma visão global e que eu concordo com essa visão, que é muito importante. Então, eu acho que eu me senti avaliada em todos esses aspectos e foi isso muito também que eu tentei mostrar nas minhas apresentações para o corpo de jurados, para os conselheiros, porque eu acredito que um personal trainer, ele tem que ser um CNPJ, tá? Eu acho que é uma falha do profissional de educação física não enxergar a nossa profissão como business, sabe? Então, você tem que ser bom tecnicamente? Sim. Você tem que ser um especialista? Sim. Mas você tem que ter o seu departamento, né, de atendimento, de vendas, né,
como que você avalia os seus alunos, que tecnologias você usa para modernizar os seus serviços. Então, tem uma série de fatores que eu acho que envolvem um bom personal trainer, o serviço personal trainer. E aí a faculdade de hotelaria me ajudou um pouco, né? Porque a gente fala muito do cuidar da pessoa. Então, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas não é a pessoa mais genial. E eu brinco que, assim, eu sou uma pessoa... Marina, eu me considero uma pessoa esforçada. Eu nunca fui uma mente brilhante, sabe? Aquela pessoa que nem precisa estudar muito e tira 10 em tudo, não. Eu sempre me esforcei, sempre tive dificuldade, mas eu sempre corri atrás, sabe? Então, eu acho que é mais essa essência do que achar que você tem que ter milhões de cursos e pós-graduações e doutorado, mestrado. Sem dúvida, sem dúvida. A gente costuma dizer até que nós não elegemos o melhor personal do Brasil. Porque seria muito pretensioso e porque para o melhor personal do Brasil, do mundo, para uma pessoa, é o seu próprio personal. O cara... né? Eu conheço um cliente seu só. E para ele você é a melhor personal do mundo, sem dúvida. Ele já me falou isso várias vezes. E independente de qualquer título que você ganhe ou venha ganhar. Exatamente. Certo? Porque você resolveu um problema, assim como como as pessoas, outros profissionais resolveram, ajudaram você a resolver o seu, você resolveu o dele de uma forma extraordinária. Então, nós não temos essa pretensão. O que a gente quer, e você encaixou perfeitamente, né, assim como todos os outros que eu citei aqui, que nós falamos, é um profissional experiente, que tenha resultados tal, e que seja capaz de representar para a sociedade o que nós julgamos que deveriam representar todos os personal trainers. Né? Então, infelizmente, tem um monte de personal trainer que não é profissional o suficiente na sua carreira. Né? E nós queremos que a sociedade veja, e a forma de mostrar como entidade é elegendo uma pessoa a cada ano, que representa, sim, esses ideais, que representa o profissional, o personal trainer, que é um profissional especial, que é um profissional que tem uma capacidade incrível de mudar a vida das pessoas, e é isso que a gente quer. E eu acho que eu e o Juliano falamos sempre sobre isso. Eu acho que a gente tem sido muito feliz, desde que começou essa história, de realmente ter conseguido selecionar, escolher e dar essa vitória, vamos dizer, às pessoas que certamente são uma representação fantástica da profissão que a gente abraçou. Eu não exerço mais, mas abracei, sempre gostei, todos os nossos membros abraçam, e vocês são as pessoas que a gente elege uma vez por ano para representar isso, para que a sociedade entenda que o personal não é o cara que vai fazer você ficar mais forte, com a bundinha durinha e tudo. Embora isso seja uma parte do trabalho também, para alguns profissionais é a especialidade dele, mas o Diego está dizendo aí que tem a ética, que tem trabalho forte, que ajude as pessoas. Né? Então a gente quer que a sociedade mude, e eu acho que isso está mudando. Você falou do aspecto positivo do problema que você teve, o aspecto positivo da pandemia com certeza foi esse, né? A profissão de educação física ficou, de repente, em um ano, começou a ser vista de uma forma diferente pelas pessoas, pela sociedade, pelas pessoas que estão aí. E esse é o objetivo do personal do ano, é o objetivo da SBPT, é ajudar os profissionais a irem por esse caminho, o caminho de respeito do ponto de vista da sociedade, de ser tão respeitado como um médico, um fisioterapeuta, um golfista, um profissional que ajuda as pessoas a melhorar e a ter mais qualidade de vida. Então, você é muito bem-vinda, tá? Obrigada. Será obrigada agora a fazer a certificação nível 1. Será obrigada. Eu vou convidada, não precisa me obrigar. Então. E a gente precisa te mandar, inclusive, o negócio. E muito bem-vinda, será uma grande representante.
A gente deseja que o seu ano de reinado seja fantástico e que você continue essa carreira que orgulha e representa muito bem os personal trainers do Brasil. Que, não sei se eu e o Cris Parente concordamos bastante em muita coisa, mas nisso, né, a gente já fez até uma live sobre isso, nós acreditamos, a SBPT acredita que o profissional de educação física brasileiro tem todas as condições para ser o melhor do mundo. Também acho. E muitos são. Também acho. Porque nós temos uma formação de 4 anos que praticamente não existe no resto do país, certo? Seja lá melhor. E aprendendo os outros aspectos, como você falou, que são os aspectos de ser mais profissional, de tornar-se mais profissional do ponto de vista do cliente, não do seu próprio, nós temos condição de ser realmente sempre melhor. Não é à toa que o Cris ganhou o concurso mundial da Life Fitness, porque acho que nem deve ter sido muito difícil para eles julgarem. O que você falava da gente eleger uma pessoa que não é um doutor, coisa lá, embora possa ser, em algum momento, não sei se você sabe, mas o Juliano participou de um concurso da USP em Ribeirão Preto para eleger o melhor profissional de educação física na área de emagrecimento alguns anos atrás. Eu vi a chamada, passei para ele e falei, acho que ele devia participar. E ele ganhou. E os outros 10 finalistas, além dele, eram cientistas. Eram basicamente cientistas. Ele era o único cara que foi lá e se moveu na banca examinadora. Se moveu. É isso que a gente quer. A gente quer que a sociedade enxergue o profissional de educação física lá em cima e pelo que ele realmente é. Eu acho que tem mais uma coisa que nós temos em comum, que eu vejo, né, em todos esses profissionais que você citou, que é o propósito, né? Ninguém escolheu fazer educação física pensando em ficar rico, apesar de que você pode sim ganhar dinheiro, bastante, tá, gente? É só saber tratar o negócio. Mas eu digo propósito porque quando você falou, você conhece um cliente meu, né? Não é só a parte técnica, tem uma parte humana, né? E você está lidando com vidas e com saúde. Então, só para fechar o assunto aqui dessa live, eu acho que quando eu ganhei esse prêmio e do ano passado também, o que me vem na cabeça, e eu já falo aí para vocês, é que o meu propósito ele se estende não só aos meus alunos, não só às pessoas que têm dor, que eu trabalho. O meu propósito ele se estende à educação física. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu acho que agora é um momento, né, da gente ajudar os profissionais que estão começando, as pessoas que já têm mais experiência, a gente tem que trocar, né? A gente tem que ir num congresso e faz network. Eu tenho o costume de fazer aula, semanalmente eu faço aula de outros profissionais, tá? Toda vez eu aprendo alguma coisa, né? Quando a gente acha que parou de aprender e que sabe tudo, acabou. Nós somos professores e temos que estar em constante evolução. Então, eu, Marina, me coloco à disposição desses profissionais, entendeu? Inclusive, se vocês quiserem fazer mais lives para a gente falar só sobre carreira e de algumas estratégias, talvez, coisas que aconteceram comigo, né? De como eu fui colocando os meus ovos em diferentes cestas aí para conseguir diversificar o meu negócio. Várias coisas que eu fui fazendo que deram certo, outras que não deram certo, mas para a gente trocar esse tipo de informação, melhorar e elevar o nível de profissionais que a gente tem de educação física e fazer, como consequência, a sociedade valorizar muito mais esse serviço. E aí, gente, vocês vão cobrar caro, tá? Não pode cobrar barato. Tem que se colocar, tem que se posicionar. Muito bem, você me lembrou de 2 coisas. Uma vamos fazer, né, Gil, aquele encontro dos membros noturno, né, no Zoom. Vamos chamar a Marina e fazer um aí no futuro breve. No final desse mês, acho que no final do mês, geralmente, vamos fazer, depois a gente fala. E outra coisa que eu não te falei, que você ganhou também. Você deve ter assistido os filmes do Homem-Aranha. Você sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Você ganhou também
a responsabilidade, assim como o Pedro, de ano que vem dar uma palestra no Congresso. Eu aceito com o maior prazer. Espero que você não vai marcar a viagem exatamente da família, exatamente para a mesma data, não. Mas você vai dar uma palestra lá do tema que você eleger, do que você faz, do tema técnico, o que você julgar mais adequado, tá? Os caras querem aprender com você também, tá bom? Com certeza, o que eu tiver para ajudar. A parte boa é que eu tenho um ano para me preocupar com isso, né? Sim. Não, mas com certeza, convite mais do que aceito. E obrigada, pessoal, que tá aí. Eu não tô conseguindo responder, porque, gente, ou eu foco aqui, conversar com eles, ou eu respondo até chegou. O Juliano fica dando... Eu fico batendo papo aqui. Muito bem. É isso aí, gente. Pode falar. Deixa eu só falar mais uma coisa. Eu quero mandar um beijo pra Vanessa, que tá aqui na live. A Vanessa já trabalhou comigo. E o Jefferson, que, mais uma vez, eu falei, foi meu professor. Dançarinas, as duas. As duas. Show de bola. Parabéns, Marina. É isso aí, gente. Marina Hernandes, atual representante da SBPT perante o mundo. Nossa! Ganhadora do Prêmio Personal do ano 2021. Estará conosco mais vezes, estará sempre junto da gente agora. Obrigado por ter assistido. Quem assistir aí a gravação, aproveite a história da Marina, que é muito legal. Bom almoço, boa tarde. Gil, obrigado. Pode terminar, Gil. É sempre o encerramento, é sempre a sua parte. Eu vou ser sucinto e o que eu mais gostei de ouvir da Marina foi o que ela fala sobre o esforço. O prêmio leva as pessoas a se afastar do bom, porque você tem que gerar coisas para te elevar ao próximo nível, que é um nível de conquista que você teve com a WTC e agora conosco. E eu vejo que isso é a grande sacada, é isso que muda uma chavinha para a gente continuar se afastando do bom. Se a gente entrar numa zona cômoda de eu sou bom, eu conquistei, tá legal, tá bom, bom é perigoso. Então, acho que a grande missão da sociedade é trazer pessoas que superam. Acho que a grande palavra, mais uma vez, que a gente tem aqui, não por acaso, é de uma pessoa que mostra superação de dificuldades pessoais que se tornaram uma expertise. Então, é isso aí, Marina. Não é coincidência, né? Não é coincidência. É uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, é deucidência, porque a história do Pedro traz uma contribuição gigantesca e eu não tenho dúvida que você também. Tá? Obrigado pela presença, parabéns. É nosso. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada pelo convite, Tá, obrigada a todo mundo que assistiu. Parabéns, tchau, gente. Beijo, galera. Valeu, Tadeu.